tem nome. Veja que nós vamos ver dois relatos diferentes, de pessoas diferentes. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Deus poderoso, muito obrigada, Senhor, pela leitura da sua palavra. Senhor, obrigada por estarmos aqui. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Me coloco diante da sua presença nessa hora, pedindo misericórdia. Que seu Espírito Santo, Senhor, venha me usar para que o seu nome seja glorificado. Eu não tenho, Senhor, nada para oferecer. Estou aqui para aprender também. Que seu Espírito Santo nos ensine, nos abra os ouvidos, nos transforme. A sua palavra é a verdade e a verdade liberta. Nós queremos, Senhor, que ela faça sim o efeito para o qual ela está sendo enviada. Que possa quebrar os grilhões, que possa quebrar, Senhor, a incredulidade, que possa quebrar, Senhor, toda a corrente que tampa os nossos entendimentos. Meu Deus, que o Senhor produza em nós frutos de arrependimento, que o Senhor produza, meu Deus, alegria no nosso coração e que nós possamos sair daqui cheios do seu Espírito Santo, porque é isso que a sua palavra faz. Muito obrigada por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Mateus. Nós vamos perceber que essa parábola, ela foi contada no finalzinho do Sermão do Monte. Então Jesus estava terminando de ensinar lá no Sermão do Monte, que nós já estudamos aqui, né? Que foi o sermão ali dos grandes ensinamentos do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ensinou como orar, o Senhor Jesus ensinou como jejuar, como ajudar os pobres, dar esmolas. O Senhor falou sobre ansiedade. O Senhor falou para que nós não fôssemos hipócritas. O Senhor falou no Sermão do Monte a respeito de nós não sermos juízes dos outros. Enfim, é uma série de ética cristã que hoje, para quem é novo convertido, é a melhor lição. E aquele que é velho convertido, de vez em quando é bom voltar lá, para não perder as boas práticas. Porque nós perdemos muitas vezes com o tempo as boas práticas, né? E aí no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus resolve contar essa história, né? A história dos dois alicerces. E ele acaba falando aqui de dois homens, né? E uma mesma situação para os dois homens. E ele acaba falando aqui também sobre a linha que divide esses dois homens, que é uma linha muito tênue, é uma linha muito sutil, onde, em resumo, o Senhor Jesus quer dizer assim: ouvir todos ouvem, mas fazer vamos falar assim, o download, né? Fazer o download do que você ouviu para o seu coração é transformar toda a informação que você recebe aqui em conhecimento e em ação. Por quê? Hoje nós temos pessoas muito assíduas até na igreja, mas elas não conseguem transformar aquilo que elas ouvem em prática. É difícil. Vocês já ouviram as pessoas falarem assim? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem chulo, né? Que é um exemplo, a pessoa fala assim: olha, eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Sei, mas eu não faço. É a mesma coisa. Eu sei o que eu preciso fazer para ser santo, mas eu não faço. Eu estou lá ouvindo nos domingos, eu estou nos sábados, eu estou nos cultos do ensino, quando tem festividade eu estou lá, mas eu não transformo
isso em prática. Não consigo transformar. E Jesus já tinha contemplado isso naquele tempo. Então ele fala assim, ó, 2 perfis nessa parábola. Um homem chamado de sensato, prudente, inteligente, sábio. Ele construiu, ele edificou, ele levantou um edifício, uma casa, sobre a rocha. Ele fala isso. Um homem levantou uma casa sobre a rocha. Ele construiu uma casa sobre a rocha. E já desmistificando aqui, já tirando todos os símbolos, né, aqui, essa casa construída sobre a rocha, não é só um aspecto da nossa vida. São todos os aspectos da nossa vida. Então, todos os aspectos da vida desse homem foram construídos em cima dessa rocha. Aspecto material, aspecto espiritual, emocional, tudo estava construído em cima dessa rocha. E o que tinha nessa rocha? Quem era essa rocha? Na parábola, a rocha simbolizava Cristo. O que o Senhor estava querendo dizer? Somente nessa rocha é que esta casa, que simboliza abrigo, que simboliza lar, apenas nessa rocha é que esta casa estaria em segurança. Não há outro lugar. Essa é a primeira lição que a gente extrai. E aí o Senhor fala, caiu a chuva. A chuva aqui simboliza, né, os ventos, né, as provações, as tentações, as dificuldades, e transbordaram os rios. Aqui simboliza o juízo final. E aí ele fala que todas essas coisas bateram com força sobre esta casa, bateram com ímpeto, com força. Mas como esse homem cavou muito para chegar para essa rocha, essa casa estava alicerçada. Embora ninguém visse os seus alicerces, ela estava firme. Então, tudo isso sobreveio a essa casa, mas não fez diferença, não abalou, não derrubou. Esse é o primeiro homem. Os historiadores dizem que na época do verão, na Palestina, a areia que se formava ao redor do mar da Galileia ficava dura, firme, e enganava muita gente. Porque, como ela ficava firme, alguns construtores pensavam, vou edificar a minha casa aqui. Mas este construtor que o Senhor está falando aqui, ele foi cuidadoso. Ele sabia que ele precisava cavar mais fundo até encontrar rocha. E ali ele edificou a sua casa, ali ele firmou os seus fundamentos, os seus alicerces. Então, Jesus, ele faz a comparação. Sempre Jesus vai falar isso. Ele coloca o outro perfil, o construtor que não desconfia de nada. O construtor que a Bíblia chama de tolo. A Bíblia chama de insensato, imprudente. Ele constrói a sua casa ali mesmo, na areia. Parece firme. Parece que ela vai ficar firme aqui. Cavar dá muito trabalho. Então ela vai ser construída aqui. Essa areia simboliza o quê? Toda a carga de força humana. Tudo que vem do esforço próprio. Conhecimento humano, orgulho. E os mesmos ataques que o homem prudente sofreu, chuvas, né, enchentes, essa casa também sofreu. A diferença é que ela não estava firme, ela não estava alicerçada em nada mais firme que ela. E ela rompeu. E a Bíblia fala que grande foi a sua queda. Veja que hoje, lá no início, né, dos nossos primeiros dias aqui nas parábolas, eu disse para vocês que sempre que vocês lessem a parábola, vocês perguntassem quem sou eu nessa parábola. Então, o semeador,
que tipo de terra eu sou? Sempre é importante você perguntar: sua terra dos espinhos? Ou sua terra boa? Neste caso, que construtor você é? Ou que casa você é? É a casa fundamentada ou é a casa rasa? Isso também fala sobre o nosso conhecimento com Deus. Até onde o crente deve estar satisfeito em conhecer a palavra do Senhor? Até onde está bom, não vou mais me aprofundar. Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cava, mais alicerçado você fica. Quanto mais você busca, mais forte você fica. Você começa a ter reservas. Você começa a ficar realmente muito forte em todas as áreas da sua vida, porque a sua casa, ela está edificada, ela está construída, ela está fundamentada na rocha. Então nessa rocha você tem abrigo, você tem consolo. É diferente quando você olha uma casa vizinha que está sofrendo as mesmas dificuldades que você, e a ruína dela é maior. Por quê? O sofrimento de quem serve ao Senhor, quando ele passa pela luta, passa pela provação, passa pela tribulação, ele tem o Senhor. Ele tem uma comunidade para ele pedir oração. Ele tem a igreja para ele dobrar os joelhos e chorar. Ninguém vai perguntar por quê, mas ele está ali na presença do Senhor. Mas o que não tem no alicerce, ele não tem para quem pedir. Ele vai para as redes sociais, ele vai para os amigos, e aquilo tudo não satisfaz, não preenche. Aquele que está alicerçado na rocha sai da igreja, mesmo passando a tribulação. Ele sai cantando, ele sai rindo, ele fica conversando na porta da igreja. Quem olha para ele não percebe nem imagina que ele está enfrentando a maior batalha da sua vida. E nós sabemos disso porque muitas vezes vem irmãos aqui na frente testemunhar coisas que passaram que nós não percebemos. Sim ou não? Meu Deus, esse irmão estava passando por tudo isso? Eu não imagino. Mas ele parecia tão bem, porque ele estava e está alicerçado na rocha. Então o vento veio, bateu, a tribulação veio, mas não tirou do lugar. Então ele é capaz de testemunhar e dizer: o vento passou. O vento passou e nenhum telhado se foi. Estamos aqui, agradeço os irmãos, passei por isso, passei por aquilo. E aí é surpresa para os irmãos, até para os irmãos. Por quê? Aquele irmão continuou feliz, aquele irmão continuou no WhatsApp ali ativo, mandando versículos, mandando louvor. Que quem olha para ele fala: esse irmão não passa provas, não passa dificuldades, mas é porque ele está alicerçado. Quem está alicerçado não é a fofoca, não é um desprezo que vai tirar essa pessoa da rocha. Essa pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa que tem maturidade, não só espiritual, mas é uma pessoa que tem maturidade humana mesmo, de saber discernir que ela não depende do outro para ser feliz. Ela é feliz porque ela está na rocha. Ela não depende da aceitação do outro, ela não depende da atenção do outro, ou que alguém a enxergue, ou que alguém a reconheça, porque ela já foi reconhecida pelo maior artífice, que é Deus. Então não vou dizer que é qualquer vento, nenhum vento, a Bíblia está falando. Não é assim, qualquer vento tira essa pessoa. Não, nenhum vento tira essa pessoa. Porque ela faz manutenção desse alicerce. O que é esse alicerce? Esse alicerce é a palavra de Deus. Não tem segredo, não tem mágica, é a palavra de Deus. Se um homem ou uma mulher, eles não estão alicerçados na palavra de Deus, eles não vão conseguir
subsistir, sobreviver os dias maus. Aqui o Senhor está falando de que onde há obediência, há segurança. Onde há obediência, ela constrói assim a segurança. Aqui o Senhor está mostrando através dessa parábola a diferença entre, como o Senhor sempre gosta de mostrar, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor sempre gosta de comparar. Ele sempre gosta de mostrar para o leitor assim, essa é a bênção e essa é a maldição. Pode prestar atenção. Esse é o justo, esse é o ímpio. Esse é o sensato, esse é o imprudente. Vocês já prestaram atenção que é assim? Ele sempre põe um do lado do outro, para que fique fácil de nós nos localizarmos e tomarmos uma decisão. Eu quero ser o tolo ou eu quero ser o prudente? Eu quero o caminho da bênção, que leva à vida, ou eu quero o caminho da maldição, que leva à morte? O Senhor nunca escondeu essa comparação, Ele sempre coloca os dois lado a lado, para que a decisão seja sua. Então, se hoje você resolve e decide que você não precisa fazer manutenção dos seus alicerces, basta uma vez batizado e indo na igreja uma vez ou duas e só lendo a Bíblia na igreja, tá bom. Em primeiro lugar, quando a gente está na igreja, tem gente assim que não lê a Bíblia nunca. Aí quando ela está aqui na igreja, não presta atenção no culto e aí começa a ler a Bíblia. Não leu em casa, é um mês sem pegar a Bíblia. Aí ele começa a pegar a Bíblia aqui dentro. Então ele não escuta nem quem está falando e também não está entendendo nem o que ele está lendo. Sabe aquela coisa me engana que eu gosto? É isso. É isso. A ruína, representada pela tempestade, aponta também para o juízo de Deus. O juízo de Deus é o grande dia. Aquele grande dia. Naquele grande dia, a casa que não estiver edificada na rocha, ela será abalada. Mas a casa que estiver firme na rocha, ela vai permanecer. As suas construções, elas serão firmes. Jesus ele utiliza esse exemplo das chuvas porque era comum a violência das tempestades, das águas, no período de outubro a março na Palestina. Então Jesus pegava exemplos fáceis naquele momento para que eles pudessem, nossa, com essa violência toda, se eu tiver minha casa, realmente se eu tiver minha casa na areia, na terra, ela vai cair. Então Jesus queria dizer, é assim a sua vida espiritual. Quando a igreja ela deixa de estar fundamentada na rocha, o vento da heresia leva a igreja. O vento, o que a heresia faz? Ela mistura a verdade e a mentira. De forma que você faz assim, nossa, mas não é tão errado assim. Por quê? Porque já é estratégia misturar a verdade com a mentira para causar confusão. Muita gente diz assim, não, mas a Bíblia tem várias interpretações. Depende de quem lê. Não, o Senhor está dizendo assim, a Bíblia só tem uma interpretação. É só uma. Naquele último dia, ninguém vai falar assim, não, Senhor, mas eu entendi assim. Não, mas você ouviu em algum momento pregar de outro modo, que você fechou os seus ouvidos. Sabe, igrejas que perderam a sua firmeza na rocha são igrejas que vivem de evento. Essas igrejas, elas não têm um culto de ensino. Não tem. A igreja, ela vive de evento em evento. É isso que sustenta a igreja. Eu pergunto para vocês, o evento fundamenta a igreja? Não. O que fundamenta a igreja é justamente os cultos da palavra. Os cultos em que a palavra é pregada. É nesse momento que os nossos olhos não estão enxergando, porque por acaso vocês estão vendo os alicerces dessa igreja? Físicos. Vocês estão vendo as colunas aqui? Mas elas estão aqui. Quando nós estamos na igreja, o Senhor vai alicerçando as nossas vidas. Nós estamos vendo. Mas ainda que nós não percebamos, nós entramos aqui de um jeito e saímos mais fortes. Glória a Deus. Mais fortes. Talvez a palavra nós vamos utilizar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Foi pregado isso.
tem um motivo. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais inteligente. Você vai sair mais esperto. Você vai sair mais prudente. Você vai sair daqui mais sensato. Você vai sair daqui menos tolo. Você vai sair daqui com os ouvidos mais atentos. Não vai ser qualquer coisa que vai te enganar. Mesmo que você tenha que conferir em casa, mas você vai ficar com aquela pulga santa atrás da orelha. Não foi assim que eu aprendi. As igrejas que vivem de evento em evento, por que elas enchem? Por quê? Porque naquele momento é emoção. Emoção de ver o irmão ali pulando, o outro nem está sentindo, mas pula também. Fala em línguas estranhas sem ter falado, mas fala também, nunca falou, imita. Porque é emoção. Acabou o evento, acabou o fogo. Acabou. E aí o vento vem. O vento da heresia, o vento da tribulação. E o que acontece com essa igreja? Fica 1, 2. Fica 1, 2 em todos os cultos. Não é assim, 1, 2 só no culto de ensino. Não, 1, 2 no culto de sábado, no culto de domingo. Acaba com a igreja. Aí o que a pessoa faz? Que não prega a palavra, que não entendeu ainda que o alicerce da igreja é a palavra. Vamos fazer outro evento. Vamos fazer outra festividade. Tem igreja que vive procurando como ser mais atrativa. Como que eu posso chamar mais pessoas para a igreja? Vamos fazer o clube da pescaria. Vamos fazer o clube não sei o que dentro da igreja. Porque a palavra não está sendo suficiente para atrair essas pessoas. Porque ela não é pregada. Ela não é pregada. E aí o que acontece? Essa igreja ela vai à falência. Se ela não for à falência enquanto Jesus não voltar, ela irá à falência enquanto Jesus voltar. E ela vai ouvir aquela frase que ninguém quer ouvir: afastai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas nós pregamos, nós fizemos festividade. Na festividade tinha profeta, na festividade tinha revelação. Irmãos, os dons do Espírito Santo, eles são gratuitos. Viu? Os dons do Espírito Santo são gratuitos e eles não são garantia de salvação. Não são. O Senhor Deus usou uma mula para falar com Balaão. Se for necessário hoje, se ninguém pregar hoje, digamos que não existam mais pregadores, chegamos num ponto, Deus me livre, que não tenha mais pregadores. Vocês acham que isso detém a palavra do Senhor? Não. O Senhor fala: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então Deus pode fazer, vou falar uma coisa engraçada aqui, mas se o Senhor quiser, Ele faz. Se ninguém pregar aqui, pastor Vanderlei, Ele usa o tambor para falar. Uma boca no tambor e fala. O ar-condicionado fala. A mula falou, ninguém ia falar para ela: não, vou usar uma mula. O seu cachorro vai falar com você. Se não tivessem pregadores, mas existem pregadores da palavra de Deus. E essas igrejas, elas não resistirão, porque elas baixaram a guarda das coisas pecaminosas, para se tornarem mais atrativas para o mundo, sendo que tem que ser ao contrário. Nós não vamos nos adaptar ao mundo, o mundo tem que vir e se adaptar a nós. É essa a transformação do reino, não o contrário. Nós fomos para influenciar, mas o que acontece? Acabamos sendo influenciados. Acabamos sendo influenciados por pregadores de fora, pregadores que têm não sei quantos seguidores, milhões e milhões de seguidores. E o Senhor está falando que é bem simples: basta você estar fixado na rocha. Mas, Senhor, como me fixo na rocha? Ouvindo a minha palavra. E aí, o cristão alicerçado, ele não se contenta mais com ouvir, sabe? Ele não se contenta mais com o mesmo. Ele quer mais. Ele tem curiosidade. Ele começa a ter curiosidade: mas como que foi isso? Mas como que aconteceu? E ele vai cavando. Esse é o crente alicerçado na rocha. Ele quer mais.
E aí, não contente de só ouvir, ele vai começar a olhar para ele mesmo e vai pensar: eu estou praticando? O que eu estou ouvindo, eu estou gerando prática. Tiago diz em 1:22, diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago disse isso. Olha, ouça e pratique, porque senão você está enganando a você mesmo. Por que está falando isso? Se nós olharmos para nós mesmos e olharmos quantos dias de frequência nós temos na igreja e não vemos isso transformado em prática, o Senhor está falando assim: estão enganando a vocês mesmos. Não é engraçado e assustador? De repente você está frequentando a igreja 22, 23, 24, 25, 26 anos e o Senhor fala assim: ok, transforma tudo que você ouviu agora em prática. Essa é a parte. Esse é um desafio maior. Não é só ouvir é fácil, né? Ouvir é fácil. Você já prepara a sua mente que você vai ficar sentado por 40 minutos, 1 hora, escutando a mesma pessoa falando. Isso é preparo psicológico. Aqui você pode sentar numa cadeira confortável e aqui você pode, a pessoa falar aqui na frente e a sua mente estar muito longe. Como é que está lá em casa? Como é que está meu pai lá na roça? Como é que tá? Será que eu deixei a panela ligada? Será que eu deixei o ferro ligado? E amanhã tem escola, amanhã tem trabalho, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. E o culto está rolando aqui, ó. E você faz isso 22 anos da sua vida, 23 anos da sua vida. Não faltou um culto. 24 anos da sua vida, 25 anos da sua vida. Nunca faltou. Aí o Senhor fala assim: cadê a prática? Está enganando a você mesmo. Difícil, né? É difícil. Por isso que a todo momento nós temos que estar atentos. Porque essa é uma das estratégias de Satanás. Roubar a palavra de Deus no nosso coração. Até mesmo dentro da igreja. Com pequenas distrações. E Jesus está nos desafiando para que nós saiamos desse lugar de ouvinte e passemos para o lugar de praticante. Amém? Todo mundo entendeu? Podemos mudar para a próxima? Vamos lá então. Alguém aqui já pensou que casa você é? Onde você está? Já se localizou aí? Se você está na rocha? Se você está na areia? Posso te falar uma coisa? Não tem metade da casa na rocha e metade da casa na areia. Não tem. Não adianta falar assim: eu estou bem a meio. Não tem. Ou você está construído firmemente na rocha, ou você está levemente na areia. Achando que está firme. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Nós vamos para a parábola da casa vazia. Mateus 12, versículo 43 ao 45. Essa parábola é assustadora. Mateus 12, versículo 43 ao 45. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só, o crente, ele não pode ignorar a existência de Satanás. O crente não pode ignorar que o mal existe, certo? O mal existe, Satanás existe. Não podemos falar sobre ele dando-lhe honra, dando-lhe glória, mas nós devemos sim mencionar a existência de Satanás. Ele existe. E
sua caminhada com Deus, você pode até refletir quantas vezes Satanás, tanto que ele existe, né? Quantas vezes Satanás já dividiu o seu coração? Quantas vezes Satanás já te desanimou a ponto de você pensar, eu vou parar? Tanto é verdade que ele existe, que quantas vezes ele utilizou pessoas para afrontar você? Tanto é verdade que ele existe, que tem irmãos que têm lutas em sonhos. Tem irmãos que lutam com ele verbalmente durante a oração, sentem a presença dele. Ele existe. Certo? Ele existe. Tanto é verdade que ele existe, que ele afeta o cristão na área emocional. Em depressão, síndrome do pânico, de forma que você fala, meu Deus, eu sou um crente. Eu sou um crente e eu estou aqui com pânico. Tanto é verdade que ele existe, que ele cria neuroses na nossa mente. Coloca coisas que não existem na nossa mente. Estratégias de Satanás. E nós devemos entender que Satanás tem uma coisa que nós falhamos em ter. Sabe o que Satanás é? Persistente. E ele é constante. Coisa que nós, muitas vezes, não conseguimos ser. Nós começamos uma coisa, não terminamos. Né? Não precisamos falar de grandes projetos, não, de faculdade que começou, não. Vamos para os nossos afazeres de casa mesmo. Né? Começa uma louça, não termina. Começa um quarto, não termina. Começa a dobrar uma roupa, não termina. Começa a lavar o carro, não termina. A gente acaba deixando tudo pela metade. Nós não somos persistentes. Começamos uma campanha, não terminamos. Começamos um grupo de WhatsApp de oração, desanimamos. Nós não somos persistentes. Só que Deus nos ensina que Satanás anda ao derredor da terra constantemente, procurando a quem ele possa tragar. 24 horas procurando a quem ele possa tragar. Conversões que não são integrais, 100% integrais, são palcos para Satanás. Sabe conversão que é meia boca? Conversão que o indivíduo vem para Cristo, mas ele não deixa Cristo entrar direito na sua vida. Ele ainda tem reservas. Essas reservas, elas são brechas para Satanás. E Jesus aqui está explicando que quando o indivíduo vem para Jesus, todo o mal que está nele, o espírito mal que está nele é expulso. E aí esse espírito começa a vagar por lugares áridos. O que são lugares áridos? Desérticos. Deserto. E ele não tem onde repousar. E aí ele não abandona sua morada. Por quê? No versículo 44, ele ainda enxerga aquele indivíduo que já se entregou para Cristo. Olha como ele fala: voltarei para a minha casa. O espírito mal não quer largar você. Então ele fala assim: eu saio, andarei ao redor, nos lugares áridos. Isso pode levar 1 ano, 2 anos, mas ele sempre vai voltar para a antiga habitação, para olhar como que está essa antiga habitação. E aí o que acontece com os novos convertidos? Eles varrem a casa espiritual. Só que eles deixam a casa como? Vazia e adornada. Adornada é ornamentada, arrumada. Mas não está bom? Não está ordenada? Mas ordenada com o quê? E ela está tão vazia, que o Espírito retorna para a sua antiga morada. Porque o versículo 44 diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Quando ele volta para lá, ele observa que ela está vazia, varrida, arrumada, ou seja, tem muito espaço. E aí essa pessoa que não colocou Jesus no trono que Jesus merece, no centro que Jesus merece, essa pessoa que ainda continua cocheando em 2 pensamentos, que retirou a mobília velha, mas não colocou mobília nova, essa pessoa ela vai ser morada de outros 7 espíritos
piores do que o primeiro. É o que Jesus está ensinando, olha isso. E o que significa isso quando esses 7 espíritos, o Senhor não está falando que são 7 espíritos iguais ao primeiro, ele está falando assim, ó, são 7 espíritos piores do que o primeiro. E por que 7? Por que 7? O que 7 significa? Número 7. Por que a gente fala 7 vezes, 7 campanhas, 7 dias? 7 quer dizer o quê na Bíblia? Perfeição, completude. O que isso quer dizer? Inteiro. O Senhor Jesus quer dizer que esses 7 espíritos não vai tomar só parte dessa pessoa. Esses 7 espíritos vai tomar essa pessoa por inteiro. E vai ser pior do que a primeira vez. Ou seja, o estado desse indivíduo vai ser pior. Ele não somente pode manifestar os espíritos malignos na vida dele. Muitas vezes ele não vai manifestar. Mas, sabe o que vai acontecer? O seu entendimento, ele vai estar tampado. O seu entendimento vai estar obscurecido. O seu desejo de pecar vai estar maior, mais aflorado, mais sem controle. Os seus ouvidos vão estar tapados. A sua consciência vai estar cauterizada. Por isso que a visita desses 7 vai ser pior. Por quê? Porque os atos desse indivíduo serão piores do que ele era antes. Então, se ele era ruim antes, agora ele vai ser pior. É isso que o diabo faz. Será muito mais rebelde, será muito mais difícil de lidar, será muito mais cabeça dura, mais incrédulo. Se ele não acreditar, ele vai ser mais incrédulo ainda. Porque Satanás não descansa com seus ardis. Não adianta, o que o Senhor Jesus quer dizer aqui, não adianta retirar o mau comportamento e não colocar um bom comportamento no lugar. Não adianta retirar um mau hábito e não colocar um bom hábito no lugar. Se deixar vazio, ele volta. Meu Deus! Se não abastecer com a palavra de Deus, vai estar vazio. Se não abastecer com oração, vai estar vazia, varrida, adornada. O ditado do mundo já diz, né? Mente vazia, casa do diabo, oficina do diabo. O crente tem que estar cheio do Espírito para quê? Para cada mau hábito eliminado, ele coloque 10 hábitos bons. Para cada coisa que Satanás colocou nele como fracasso, ele encha com os frutos do Espírito. Satanás não pode sequer ter esperança de voltar nessa morada. Ele não pode olhar para essa morada e falar assim, ó, é minha, voltarei. Não, essa morada não é sua mais. Essa morada é do Senhor Jesus. Ela está ocupada pelo Senhor Jesus. E isso só vai acontecer com arrependimento, com o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos faça morada. O diabo não brinca na sua missão, ele não brinca em ser diabo, e até o juízo final ele tem metas. Escuta isso. Até o juízo final ele tem metas de quantas almas ele quer carregar com ele. Ele tem uma meta. E essa meta não quer dizer que são só as pessoas ímpias, mas principalmente aqueles que estão na casa do Senhor. Por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Porque não adianta eu olhar para o irmão que caiu e ficar falando, coitadinho, caiu. Cuida você também. Porque a tentação que veio nele, nós vimos aqui dos 2 alicerces, a mesma tentação vem para o fraco, a mesma tentação vem para o forte. A diferença é o alicerce. Amém? Quem é a morada do Senhor? Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós abrimos a nossa Bíblia para ler, nós estamos enchendo a nossa casa. Nós estamos alimentando o nosso espírito. De forma que quando Satanás, porque ele está ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Ao derredor ele vai procurar, mas ele não vai achar. Quando ele olhar para você, ele vai achar alguém que ora. Ele vai achar alguém que mesmo na sua pouca força, ele lê a palavra. Ele vai achar alguém que glorifica. Ele vai achar alguém que obedece, que tem temor de Deus
procure outra. Amém? Nós estamos blindados pela palavra do Senhor. Amém? Os irmãos já imaginaram 7 espíritos piores do que o primeiro, se um já é devastador? Quando uma pessoa chega aos pés do Senhor, ela já está tão devastada, tão destruída, e o Senhor fala que se ela não se firmar, 7 piores habitarão na vida dela. Por isso que a gente fala, meu Deus, essa pessoa que se desviou, ela tá muito mal. Ela acha que está bem, mas ela está muito mal. Ela acha que é livre, mas se hoje ela quiser largar do que ela tem, do que ela faz, ela não consegue. Essa é a escravidão. Nós é que somos livres. Porque hoje, se você quiser hoje levantar e falar, não venho mais para a igreja, você é livre. Mas fale para alguém largar as drogas agora. Se ele falar assim, eu quero ir para a igreja agora e nunca mais vou fumar, ele não consegue, mas a cabeça dele é livre. Não, ele é o preso da história. Ele é o escravo da história. Nós somos livres. Amém? Alguma dúvida dessa parábola? Quem já tinha ouvido essa parábola? Amém? Última parábola agora. Mateus 21. Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 45. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos lá. É uma pergunta. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? O que o Senhor Jesus estava citando aí? Qual passagem? Salmo 118, versículo 22. Porque o nosso Jesus, ele memorizava as palavras. Ele tinha a palavra de Deus em sua mente. Então ele está explicando aqui. Vocês nunca leram lá em Salmo 118, versículo 22? Que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. O mestre conta, através dessa parábola, que ele está encerrando a oportunidade de Israel de salvação. Ele está falando aqui, Israel, chega. Vocês estão brincando com a salvação. Desde o Antigo Testamento, quando a gente começa a ler, Israel fica nessa coisa, né? Coloca Deus, tira Deus. Coloca Deus, tira Deus. Desde o tempo do Egito, né? O bezerro de ouro, eles vêm nessa brincadeira com Deus, né? Eles vêm brincando com Deus. E aqui, Jesus, ele fala, essa oportunidade, agora, a oportunidade da graça, ela vai ser aberta aos gentios. E Israel rejeitou o Salvador, sempre pensando em deuses estranhos. A pedra que está sendo citada aí, e que também é citada em Romanos 9, versículo 32 e 33, 1 Coríntios 10, versículo 4, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 9, nós vamos ler o de Pedro. Essa pedra simboliza Jesus, simboliza o Messias. Jesus cita o Salmo 118, 22, só para vocês entenderem, tá? Presta atenção aqui rapidinho, a gente vai ler Pedro. Jesus cita Salmo 118, versículo 22, que o Senhor está falando que os construtores, naquela época, iam até um monte de pedras, certo? Lá, eles escolhiam as pedras mais bonitas, para poderem usar nas suas construções. Estão entendendo? Não são pedrinhas, são pedras grandes. Eles usavam, eles talhavam essas pedras para usarem nas suas construções. Então eles pegavam as pedras mais bonitas e desprezavam as defeituosas, certo? O salmista diz que um construtor vai até um monte e
pegar aquela pedra rejeitada e não somente utiliza aquela pedra, por isso nós vemos que essa pedra é grande, porque ele utiliza essa pedra para construir a sua casa e também transforma essa pedra numa pedra angular. O que é uma pedra ângulo? Uma pedra que fica como se fosse uma coluna, uma quina. Ela sustenta todo o edifício. Essa é a pedra angular que a Bíblia fala. Ela tem a capacidade de sustentar todo o edifício. Então esse construtor, ele pega essa pedra, constrói a sua casa e ainda coloca essa pedra como pedra angular. Pedra fundamental. Por isso que a gente fala assim, pedra fundamental. Por isso que a gente escuta hinos que falam assim, Jesus é a nossa pedra fundamental. E aí ele pega essa pedra e leva e coloca essa pedra em lugar de honra. Traduzindo, essa pedra desprezada faz referência a quem? Jesus, o Filho de Deus, que embora tenha sido cuspido, sofrido, desprezado pelo povo de Israel, sendo descartado como algo defeituoso, se tornou a pedra angular da igreja. Não é lindo isso? Ele se tornou a pedra que sustenta, a pedra que mantém, a pedra que consola. Mas ele também se tornou pedra de tropeço. Todo aquele que rejeitar cai nele é despedaçado. Olha isso, irmãos. Vocês estão imaginando isso? Todo aquele que cair nessa pedra será despedaçado. Todo aquele que tem encontro com Jesus, o seu orgulho é despedaçado, o seu eu é despedaçado, o seu pecado é despedaçado. Ele é a pedra angular. Amém. A hipocrisia dos sacerdotes fez na hora eles perceberem, está falando com a gente. Se Jesus aí está falando com a gente, está querendo bater na gente isso aí. Então agora nós vamos fazer uma reunião para aprender. E aí a gente vai ver, para o final, né? Desse capítulo para o final, o quanto Jesus vai ser perseguido, porque ele está falando que agora a salvação é dos gentios, que a pedra rejeitada vai ser a pedra que sustenta, é a pedra que fortalece. Abra lá em 1 Pedro e a gente termina, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Quem aí quer Jesus como pedra ângulo, pedra angular? Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Vamos ver o versículo 4 em diante, para a gente entender. Olha como Pedro descreve, que coisa linda que Pedro fala aqui. Todos acharam? Amém. 1 Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Amém. Versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Aleluia. Salvação para os gentios. Vós que em outro tempo não tinha salvação, mas agora tem. Vós que antes não tinha misericórdia, mas alcançaste. Sois pedras preciosas também. Edifício da casa do Senhor, geração eleita. Amém, igreja? Amém. Deu para entender por que a palavra fala a parábola da pedra rejeitada?
Amém? Amém. Quem quer estar firmado nessa pedra? Pedra angular. Senhor, que o Senhor seja a pedra fundamental da minha casa. Que a minha casa esteja na rocha. E que a minha casa nunca esteja vazia para as coisas do mal. Amém? Deus abençoe a igreja. Que os irmãos possam absorver essa palavra. Que o Senhor Jesus possa fazer com que essa palavra dê muitos e muitos frutos na vida dos irmãos. Porque é esse o objetivo. Que o nome dele seja glorificado. E que você reparta o que você aprende aqui com os outros. Amém? Deus abençoe a igreja. Palmas que exaltam Jesus.